Carlos Alberto, mais conhecido como Cicinho. Sou natural aqui mesmo do Rio de Janeiro. Nasci em Japeri, Zona Oeste. Sou de uma família com 9 irmãos. Hoje meus pais já são falecidos. 9 por parte de pai e mãe e 2 por parte de pai. Hoje eu estudo teologia em São Paulo, lá em Engenheiro Coelho, no NASP. Atualmente, para mim poder puxar esses estudos, eu participo da Comportagem, que é uma obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia para ajudar as pessoas que não têm condições, né, de estar pagando seus estudos, e a gente faz esse trabalho. Mas minha vida nem sempre foi assim, bem alinhada. Sou caçula de 9 irmãos. Eu morei a maior parte da minha vida com as minhas irmãs. Eu nunca morei com meus pais. Nunca tive na casa deles, né? Nunca tive esse apoio que normalmente a gente quer ter dos pais, né? Foi assim que começou a minha história. Da onde que eu me lembro, em 1998, quando por um curto período eu morei com meu pai, com a minha madrasta. Na casa deles a gente sofreu muito, fomos muito maltratados, eu e a minha irmã. O nome dela é Vanusa. E a gente era grudado um no outro, né? Ficava puxando o vestido dela, onde que ela ia segurando. E a gente estávamos crescendo juntos. Éramos só nós dois ali juntos, né? Cada um tinha um ou outro. Mas a minha madrasta, meu pai, por descuido, não cuidaram bem da gente. Eles deixaram a gente meio abandonado. E a minha irmã era muito frágil, ela tinha dificuldade para respirar. E nessa dificuldade que ela tinha de respirar, ela precisava usar muitos remédios. E por conta da minha madrasta negligenciar esse remédio, não dar esse remédio para ela acabou vindo a falecer. E isso mexeu muito comigo. Isso, com apenas 8 anos de idade, eu fiquei desesperado, porque eu já não tinha meu pai, eu já não tinha minha mãe, já não tinha ninguém. E perder a única pessoa que eu tinha, isso me deixou sem chão. Eu fiquei muito abatido. Mas somente no futuro que isso chegou de maneira mais forte e eu me vim sem chão. Por muito tempo na minha vida, eu perguntei quem era Deus. Por que Ele permitiu que tanta coisa ruim acontecesse na minha vida? Por que Ele permitiu que eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe? Por que Ele permitiu que a minha madrasta fizesse isso com a gente? Por que Ele permitiu tanta coisa ruim com a gente? Eu sempre me indaguei com isso. Sempre tive essa pergunta na minha mente. Mas o tempo foi passando, a minha irmã me tomou do meu pai. Minha irmã tinha apenas 15 e 16 anos. Minha outra irmã, uma desses 9 irmãos, ela com apenas 16 anos de idade, se viu obrigada a casar cedo também, para ter um lugar onde ficar. E ela me tomou do meu pai. Ela falou: você não vai ficar lá mais com ele, assim, a gente vai dar um jeito. E ela começou a cuidar de mim. E como a gente era muito pobre, tinha muita dificuldade, então a gente sempre revezava. Eu morava 3 anos com ela, morava 3 anos com minha outra irmã mais velha também, e a gente ficava nesse revezamento. Nesse período de revezamento, que eu ficava 3 anos com uma, basicamente 3 anos com outra, eu me vi perto de uma família, da família da Lúcia, do Jair, e são grandes amigos meus. Através deles eu conheci a mensagem, eles conheceram a mensagem por causa da Comportagem, desse trabalho que eu faço hoje, eles conheceram a mensagem por conta disso. E eles, quando conheceram a mensagem, se entregaram a mensagem e começaram a ir para a igreja. Ele bebia muito, Jair era uma pessoa, ele mudou muito. E através dos filhos deles, que a gente era muito juntos ali, a gente começou a caminhar junto para a igreja. E eu tomei a decisão de me batizar. Me batizei e comecei a seguir na igreja. Nesse momento, como eu falei, que era revezamento, eu morava 3 anos com uma, 3 anos com outra, eu acabei indo morar com a minha outra irmã. Nesse tempo que eu me batizei, elas, mesmo por ignorância na época, elas não me apoiaram muito, tive um pouquinho de dificuldade, faltou um pouquinho de apoio naquela época. Eu entendo também elas, né? Afinal elas também não tiveram, tudo que eu não tive, elas também não tiveram. Elas tiveram muita dificuldade, também tiveram dificuldade de cuidar de mim. Eu entendo muito elas hoje. Hoje eu tenho um sentimento de amor, o amor que eu não senti pela minha mãe, o amor que eu não senti pelo meu pai. Eu nunca chamei meu pai de pai, nunca chamei minha mãe de mãe, eu nunca consegui chamar eles. Mas hoje eu posso chamar minhas irmãs de mãe, posso chamar meus cunhados de pai, o Givanildo, o Josué. Foram pessoas muito importantes que, junto com as minhas irmãs, me deram esse apoio. Se hoje eu estou aqui, foi porque eles me ajudaram atrás. Então sou muito grato a eles mesmo. Hoje quero que eles estejam junto comigo lá no céu também, porque é o melhor que eu tenho hoje. Mas nesse tempo que eu fui morar com a minha irmã lá em Paracambi, né? Era Paracambi, Campo Grande, né? E lá ela
não tive esse apoio, mas mesmo assim não tendo o apoio da família, eu abracei a mensagem, agarrei com a minha mensagem e falei, eu preciso continuar servindo, e continuei servindo a igreja lá em Paracambi, Lages de Paracambi. Continuei servindo a igreja lá. E lá eu fortaleci a mensagem. Deus me deu muitas experiências lá. Eu tive experiências com o sábado lá, que se eu obedecer, que se eu for fiel a Ele, Ele é fiel a mim. Eu tive experiência no McDonald's, eu entrei pro McDonald's e me posicionei, falei que não ia trabalhar o sábado e pedi, você pode me ajudar, pedi para um empregado, eu trabalho sábado à noite, e lá Deus me concedeu o sábado. Com 3 meses, Deus ele me foi promovido a chefe de equipe e eu tinha sexta e sábado livre. Então assim, Deus me deu muitas experiências nesse período que eu conheci a mensagem. Mas mesmo com tantas experiências assim, quando foi em 2007 eu me batizei, 2013 a minha mente, parece que veio tudo na minha mente, eu fiquei muito perturbado emocionalmente, eu não estava conseguindo administrar minhas emoções. Eu tive muita dificuldade, porque eu nunca tinha me tratado com um psicólogo, nunca tive ninguém para me falar o que eu tinha que fazer, a vida foi me ensinando as coisas. Mas nesse tempo eu acabei me afastando da igreja. Me afastei de Deus. Eu não quis mais contato nenhum com a igreja, eu me rebelei por completo. E eu tomei a decisão de sair porque eu não estava bem comigo mesmo, eu não queria servir a 2 senhores. Ou eu estava ali ou eu não estava. Então eu tomei a decisão de sair da igreja, sair. Só que esse sair da igreja eu acabei indo para a bebida, bebendo, e cada vez mais e mais, até que eu perdi aquele trabalho. Que Deus tinha me dado um testemunho tão forte, tão poderoso lá no McDonald's, por negligência minha, eu acabei perdendo o trabalho. E a cada vez mais eu fui afundando, bebendo. Arrumei outro emprego depois, por conta da bebida perdi esse emprego também. Eu tinha uma boa remuneração, Deus me abençoava, me guia. Mesmo eu estando distante dele, ele me ajudava e eu perdi esse emprego também. E cada vez mais a bebida foi se tornando algo forte, algo real na minha vida e eu não conseguia mais me libertar dela. Até que eu comecei a usar entorpecentes, balinha, êxtase, naquela coisa de as pessoas falarem para a gente ser feliz, naquela alegria momentânea. Se eu utilizasse, eu ia estar feliz, naquele momento. Mas todas as vezes, quando eu chegava em casa, a depressão batia na minha porta, a angústia batia na minha porta e eu ficava desesperado. Em certo momento na minha vida, eu estava morando em São Paulo, foi tão forte a minha angústia, eu não sabia mais, né? Não estava sabendo o que fazer, eu estava desesperado. E eu decidi acabar com a minha vida. Poucas pessoas sabem que eu fiz isso. Eu liguei o gás, estava sozinho em São Paulo, morava sozinho. E liguei o gás e falei, e deitei na minha cama e falei, hoje vai acabar com tudo. Eu vou dar um fim a esse sofrimento que eu estou passando, porque eu não estava aguentando mais, estava muito forte, sabe? E eu não sabia o que fazer. Mas, por conta de Deus mesmo, do Espírito agindo, eu não sei o que aconteceu ali, que eu fui lá, depois eu acabei desligando. E fui pra rua beber, usei cocaína, usei drogas. Não estava bem comigo mesmo, foi momentos muito difíceis para mim, eu não sei nem explicar direito. Foi quando um pouco tempo depois, eu tomei a decisão de voltar para o Rio de Janeiro. Nesse tempo eu estava morando em São Paulo. E eu fui lá pedir demissão, todo nariz sujo de cocaína, como fica uma pessoa que usa. Eu era uma pessoa totalmente desesperada e sem razão para viver, aquilo não fazia mais sentido para mim. Eu pedi demissão e voltei para o Rio. No Rio, no ônibus, utilizando esses entorpecentes. Cheguei aqui, minha vida continuou a mesma coisa. Continuei bebendo, continuei trazendo tristeza para minha família, minhas irmãs sempre tentando me aconselhar para eu voltar. Nesse momento elas queriam que eu voltasse para a igreja, que eu voltasse para Cristo, porque elas sabiam o que ele faz na vida da gente. Por alguns anos, e quando foi em 2019, depois de ter bebido, usado drogas, toda vez que eu bebia eu ficava agressiva, estava mexendo já com a minha mente, com os meus neurônios, e eu estava ficando mais agressivo. E bebia, arrumava confusão. E por várias vezes eu pude ter perdido a minha vida. E Deus me preservou.
Mas teve uma vez que eu não estava aguentando mais e foi nesse momento que a minha vida mudou. A minha sorte mudou nesse momento. Que eu cheguei da balada, não estava aguentando mais e eu comecei a falar: Senhor, Senhor, me ajuda. O que o Senhor quer para minha vida? Eu não estou aguentando mais, o Senhor não está vendo? Olha para mim, por favor, eu preciso de Ti. E o Senhor não está vendo que eu não tenho força para seguir? O Senhor não está vendo que eu não consigo, que está grudado na minha pele, eu não consigo tirar? Não dá, está difícil. Eu comecei a falar com Deus, depois de tantos e tantos e tantos tempos, e eu orei a Ele, eu clamei a Ele, eu pedi ajuda a Ele, e Ele me ouviu. Ele me ouviu. Eu não sei explicar como que aconteceu aquilo ali, mas a partir daquele momento, eu nunca mais coloquei uma gota de bebida na boca. E antes eu bebia todos os dias. Eu nunca mais usei nem cocaína, nem droga, nem alguma. Sabe, Deus, Ele fez algo que eu não sei explicar até hoje. Foi um milagre que Ele fez ali. Ele mudou a minha vida. Eu não sei, Ele virou mesmo a chave da minha história ali. E eu falei para Ele: Deus, eu preciso retribuir tudo que o Senhor fez para mim. Nessa virada-chave que eu tive na minha vida, quando eu gritei a Deus ali por socorro, quando eu pedi ajuda para Ele, não foi só eu que estava orando nesse momento. Tinha minha família orando por mim. A oração de uma mãe tem poder, a oração de um irmão tem poder, a oração de um amigo que te quer muito bem também tem muito poder. Bom, no dia 21 de setembro de 2019, não acabou, apenas começou. Naquele momento ali, Deus estava direcionando a minha vida, colocando um novo propósito no meu coração, né? Antes eu estava perdido, né? Vivia desestruturado, andando pela lama do pecado, me arrastando mesmo, estava me arrastando, como eu falei, estava sofrendo mesmo, era muito difícil. Mas agora, eu não preciso mais me apegar a esse sofrimento. Ainda tenho problema, ainda tenho dificuldade hoje, tem algumas coisas ali, mas hoje eu tenho Jesus do meu lado. E Ele colocou um propósito no meu coração. Ele incendiou, na verdade eu falo que Ele incendiou meu coração com um desejo de servir, um desejo de ser útil a Ele. Hoje eu sei, eu creio e eu acredito que Deus precisa se servir de mim, se servir da minha pessoa. E eu quero ser útil para Deus hoje. O interessante é que logo me batizei em 2019, 2020 estourou a pandemia. Estourou uma pandemia que pegou todo mundo de surpresa. Mas o mais fantástico de tudo é que essa pandemia não teve nenhum impacto na minha vida, nem emocionalmente, nem espiritualmente, nenhuma parte, porque eu sabia o que eu queria. Eu tinha um propósito no coração e a pandemia não foi capaz, tu acredita? Não foi capaz de apagar esse desejo. Foi mais difícil, tivemos problemas, a gente não conseguiu sair para alguns lugares, mas mesmo assim, dia após dia, Deus foi trilhando o meu caminho. Hoje eu tenho um desejo de servir a Deus, servir a igreja. Como eu falei, estou fazendo teologia lá em São Paulo. Olha só, Deus Ele me tirou da lama, sabe? E me deu um novo sonho. Eu gosto muito de uma passagem que fala que Deus tira a gente da montanha de lama e coloca a gente para se assentar com príncipes do povo dele. Ele tem feito isso na minha vida. Eu tenho visto tanta coisa, tantos milagres, tantas coisas grandes, coisas pequenas, como um abraço, um carinho. Como eu falei, eu não tive pai nem mãe, mas hoje eu tenho tantos pais, tantas mães, tantos irmãos da igreja que têm me dado esse suporte emocional, esse apoio, essa bondade. Deus tem falado comigo através da vida de tantas pessoas. Tem sido uma bênção. E tudo porque eu coloquei na minha vida nas mãos dele. Eu decidi fazer o sonho dele, não o meu. Como eu falei no início, antes eu não sabia o que fazer. E falei: Deus, me direciona, me guia. E Ele tem direcionado minha vida. Eu tenho um sonho hoje no coração de fazer teologia, me formar, ser um pastor, como eu já estou fazendo agora. Então, Deus, Ele sonha, Deus deseja que você tenha um propósito no seu coração. E eu falo para você que está aí hoje, Deus deseja incendiar seu coração com um propósito. Eu não sei qual é, eu não sei qual,
Mas você tem uma missão para fazer e você não pode ficar de braços cruzados. Você não pode ficar simplesmente sentado no banco da igreja sem fazer nada. Deus, Ele quer te incendiar, Ele quer mexer com você para você servir a Ele. Porque olha só, daqui a pouco essa página vai virar. Vai começar um novo dia vai brilhar e a gente vai viver eternamente só com a lembrança da minha utilidade que eu tive para Deus. Eu fui útil para Deus, eu trouxe pessoas aqui para o céu. Esse é meu desejo, pessoas me acompanhar. E precisa ter uma multidão de gente me acompanhando, não a mim, mas o Deus que a gente serve. Tem que ter, a gente precisa ter esse sonho, precisa queimar dentro da gente, a gente precisa reavivar esse primeiro amor. Hoje eu ainda tenho vivo esse desejo no meu coração. É por isso que eu faço comportagem e faço teologia, e Deus vai me direcionar. Eu não sei para onde que Ele está me guiando, eu só sei que Ele está me guiando. E todo esse caminho que Ele tem me guiado, Ele tem providenciado tudo que eu necessito. Eu não tenho um emprego fixo, eu não tenho uma conta bancária lá para me sustentar pro resto da minha vida, não tenho. Mas eu tenho um Deus que providencia tudo o que eu preciso. Tudo que eu tenho necessidade, Ele providencia. Ele coloca pessoas no meu caminho para me ajudar. Eu posso ver Deus na vida de outras pessoas. Ter um propósito no coração, realizar o propósito de Deus, é você se colocar nas mãos dEle, é você fazer a vontade dEle e deixar que Ele vai conduzir tudo. Eu quero falar com você que está aí. Ei, Deus tem um sonho para a sua vida. Deus tem um propósito para você. Ele não quer que você fique andando de um lado para o outro, perdido, sem esperança, angustiado, como a gente vê muitos jovens, crianças assim, adolescentes, adultos, sem ter uma esperança, sem ter um sonho de viver. A gente pode viver eternamente, sim. Você pode viver bem hoje, sim. Mas você, para ter uma vida completa, uma vida feliz, precisa entender o propósito de Deus, precisa entender o sonho de Deus para a sua vida. Ei, você que talvez tenha se distanciado, talvez como eu tentou acabar com a sua própria vida, porque você não vê esperança, você não vê um sol, você só vê escuridão. Ei, Deus, Ele está falando com você agora, Ele está te olhando, Ele está olhando para você, Ele sente a sua dor. Não tem nada que você sinta que Deus não sinta. Ele tem uma mensagem para você, Ele tem um propósito para você. Ele quer realizar os sonhos dEle na sua vida. Ele quer que você tenha uma vida real, a vida que Ele prometeu para aquela mulher samaritana, aquela vida plena. Hoje ainda Ele promete para quem quiser. Você só precisa clamar, grita por socorro, pede ajuda, solicita a Ele, fala: Senhor, eu preciso de Ti, assim como eu fiz. E Ele me ouviu. Deus tem um plano para você. Eu acredito que Deus pode te salvar e pode realizar os teus sonhos na sua vida. Posso fazer uma oração com você? Posso orar com você? Você acredita nisso? Se você acredita, ore junto comigo, que Ele está ouvindo para você agora. Oremos. Senhor Deus, eu não sei quem é essa pessoa que está aí do outro lado. Eu não sei quem está me escutando, ó Deus. Mas o Senhor tem visto o sofrimento dela, o Senhor tem visto a angústia dela, o Senhor tem visto os problemas que ela está passando, Deus. É por isso que nesse momento, assim como outras pessoas se juntaram a mim para clamar e orar ao Senhor, eu venho nesse momento orar por ela. Eu venho pedir ao Senhor que o Senhor venha ser a força dela, a ajuda dela, Senhor. E eu venho pedir ao Senhor juntamente com ela, porque ela acredita que o Senhor pode colocar um propósito na vida dela. Ela pode ter uma vida com propósito, uma vida feliz. Apesar dos problemas, apesar da dificuldade, essa pessoa pode ser feliz. Paizinho querido, meu Pai, eu te peço essas bênçãos sobre a vida dessa pessoa que está me ouvindo. Em nome de Jesus, que você receba a restauração da sua vida hoje. Em nome de Jesus, amém. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio
sou